Olá pessoal, tudo bem? Hoje você vai aprender sobre função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Vou te dar de presente este pôster, que é um mapa mental que vai facilitar o seu aprendizado e é perfeito para acompanhar o conteúdo em sala de aula, pois é um resumo completo da matéria. Para me ajudar a fazer mais aulas como esta, basta se inscrever e curtir meu canal. Conto com a sua ajuda. Bora para a aula? Vamos falar aqui da função do segundo grau ou quadrática. É toda função f de r em r definida por f de x é igual a 1ax ao quadrado mais 1bx mais 1c. A, b e c são números reais e o a ele é diferente de zero. Ele tem que ser diferente de zero porque se a for zero, 0 vezes x ao quadrado, isso aqui vai dar zero, então essa parte vai sumir e eu vou ficar só com essa parte aqui, ó. Como o expoente aqui é 1, então eu vou ter uma equação de primeiro grau e não de segundo. Então, por isso que se faz necessário que o a seja diferente de zero. Observe que toda vez que o x for elevado a 1, eu tenho uma equação de primeiro grau, e x elevado a 2, uma equação de segundo grau, x elevado a 3 é uma equação de terceiro grau, e assim sucessivamente. Então, prevalece o maior expoente. Aqui nós temos x elevado a 1, não aparece o expoente, então é 1. E aqui nós temos x elevado a 2. Então, sempre vai prevalecer o maior expoente. Então, aqui nós temos uma equação de segundo grau quando o a for diferente de zero. Então, a nossa equação geral ou lei de formação de uma função quadrática, ela tem que ter essa aparência. Então, nós vamos falar agora sobre cada coeficiente desse, que é o valor de a, b e c. Quando o a é um número positivo, eu vou ter uma concavidade para cima, né? Seria a ideia assim, você está positivo, você está feliz. E o contrário, quando esse número que aparece aqui, ele for um número negativo, né? Negativo é menor que zero, então você vai estar triste. Olha a boquinha para baixo de triste. Então, o bonequinho é só para lembrar. Está positivo, feliz. Está negativo, boquinha para baixo, triste. Então, o a ele determina a concavidade da parábola. E o nosso b? Deixa eu dar uma ampliada aqui. Agora nós vamos falar sobre o coeficiente b, que é o número que multiplica o x. Esse b, esse número b, esse coeficiente b, ele mostra a inclinação da parábola em relação ao eixo y. Quando a parábola corta o eixo y crescente, ó, subindo, então quer dizer que eu tenho um b positivo. Se o b for negativo, o gráfico vai cortar o eixo y decrescente. Observe que ele está descendo o gráfico. Ó. Sempre você analisa o gráfico da esquerda para a direita, tá? Agora nós vamos falar sobre o coeficiente c. C é o termo independente. Observe que ele não tem x acompanhando, então ele não multiplica o x. Sempre vai ser um número puro, sem o x. Ele indica aonde que o gráfico corta o eixo y. Então, veja bem, nós temos a nossa parábola cortando o eixo y exatamente nesse ponto aqui. Ó. Então, esse vai ser o valor do c. Quando o gráfico está cortando o eixo y acima do eixo x, então nós temos um c positivo. Agora, se o gráfico cortar abaixo do eixo x, nessa parte aqui, nós vamos ter um c negativo. Lembrando que o nosso plano cartesiano, o eixo xy, né, os y positivos estão acima do eixo x e os y negativos estão abaixo do eixo x. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender isso aqui, fazer um resumo disso aqui que foi falado. Se eu tenho uma lei, se eu tenho uma função y igual a 3x ao quadrado mais 4x menos 5, então nós vamos tirar os coeficientes a, b e c. Então, o número que está multiplicando o x ao quadrado, no caso o a, o a vale 3. O número que multiplica o x é o meu b, então b vale 4. E o número puro, sem letra, o termo independente, esse é o meu c. Então, observando aqui no gráfico, então nós sabemos que a é positivo, a vale 3, a é positivo.
Se ele é positivo, a concavidade é para cima. Está aqui, ó, A positivo, concavidade para cima. O meu B é positivo. Então, quando o B é positivo, ele vai cortar o gráfico aqui subindo. Observe que aqui está subindo, ó. B vale 4, então ele está subindo. Então, de forma crescente. E o C é onde vai cortar o meu eixo Y. Então, ele está exatamente no menos 5. Então, observe que o gráfico, né, corta o eixo Y exatamente nesse ponto, menos 5. O uso dos 3 coeficientes. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico. Pessoal, não esqueça de vir aqui nas redes sociais, dar uma curtida, segue lá no Instagram, estou aqui, ó, no YouTube, ajuda o canal aí. Eu acho que o material ficou muito bom. Aqui eu estou fazendo uma explanação sobre os conceitos desse resumão, como é que você vai usar esse resumão aqui. E logo em seguida eu vou fazer algumas aulas explicando na prática o uso disso aqui nos exercícios. Então acompanha, dá uma força aí pra gente. Então vamos lá, falando do gráfico aí. Todo gráfico da equação de segundo grau, de uma função de segundo grau, ele tem que ser uma parábola. Lembre-se que o gráfico de uma função de primeiro grau, de uma função afim, é uma reta. Aqui nós estamos falando de segundo grau, expoente 2, ó, expoente 2, então já vai ser uma parábola. Ou a concavidade vai ser para cima, ou a concavidade vai ser para baixo, dependendo do coeficiente A. Então vamos lá. Foi dada essa lei, essa função, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Então aqui nós vamos tirar os coeficientes. Quem multiplica o x ao quadrado é meu a. Como não tem número aqui, então a gente entende que é o 1. Então a vale 1. Quem está multiplicando o x é o b. No caso, 2 está multiplicando o x, então meu b vale 2. O número sem letra, sem o x, ele é o termo independente, ele é o c. Então, c vale menos 3. Para calcular as raízes, né, para eu traçar o gráfico, eu preciso saber aonde que ele vai cortar o eixo x. Então, raiz é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, para descobrir esses pontos, né, essas duas raízes, nós vamos ter que fazer aqui, ó, o delta e depois, em seguida, a Bhaskara. Só fazer uma ressalva aqui. Bhaskara é essa fórmula que a gente chama de Bhaskara, só que no Brasil. O resto do mundo é simplesmente fórmula quadrática. Ele não tem nome. Então, vamos lá. Então, quem é o delta? Esse triângulozinho, a fórmula dele é b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c, que são esses valores aqui, ó, dos coeficientes a, b e c. Então, nós vamos substituir. Delta é igual b ao quadrado, b vale 2, então 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 3. Então, agora a conta vem. Eu tenho que, primeiramente, resolver a potência, tá? Então, isso aqui eu tenho que resolver primeiro. Depois, eu vou multiplicar e só depois que a gente faz soma. Então, cuidado, porque tem um erro comum aí, que é exatamente... Você põe 2 ao quadrado, 4, e vai querer fazer 4 menos 4. Isso é erro, não pode não. Tá? Então, isso é um erro comum. Então, 2 ao quadrado, 4... Fazer regra do sinal, menos vezes menos dá mais. Agora você multiplica. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Soma, 4 mais 12, 16. Descobri o valor do meu delta. Lembrando que delta, ele determina quantas raízes que essa função vai ter. Então, esse gráfico ele vai cortar o eixo x em quantos pontos? Como delta é maior do que zero, né? Deu 16, ele é maior do que zero, então ele vai cortar em 2 pontos, então vai ter 2 raízes. Aí nós já vamos ver que são essas raízes aqui, ó. Então ele vai cortar em 2 pontos. E se meu delta desse zero? Bom, se fosse zero, ele ia ter uma raiz só, então o gráfico ia vir, ia encostar aqui no eixo e ia embora. Então, ele só tocaria em um ponto. E um delta negativo? Então, não existe raiz. Então, ele viria e ia embora sem encostar no eixo x. Ele ia ficar aqui em cima, tá? Resolvendo a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz do delta sobre 2a.
Esse mais ou menos aqui, gente, é porque nós vamos ter possíveis duas raízes reais, tá? Então, uma eu vou fazer somando, a outra eu vou fazer subtraindo. Então, daqui sairão duas raízes. Então, substituindo pelos valores aqui dos coeficientes que nós tiramos anteriormente. Menos o valor do b. Como o b é 2, então ficou menos 2. Mais ou menos a raiz do delta. O delta é 16, então raiz de 16. 2 que multiplica o a, que vale 1. Melhorando essa coisa. Menos 2, raiz de 16 é 4 sobre 2, né? 2 vezes 1, 2. Daqui vão sair as duas raízes, uma somando e a outra subtraindo. Então, vamos lá. Uma eu vou chamar de x1 e a outra eu chamarei de x2. Então, x1 nós vamos fazer a soma. Então, vai ficar menos 2 mais 4 sobre 2. Está aqui. Menos 2 mais 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, o gráfico tem que cortar o eixo x num ponto 1. A outra raiz eu vou usar o sinal de menos. Então, vou subtrair. Então, vai ficar menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6, dividido por 2. Então, lembre-se que a regra de sinal é a mesma para multiplicação e divisão. Então, menos dividido por mais vai dar menos. É como se você fizesse menos vezes mais, menos. Então, a mesma regra. Então, menos 3. Então, eu também sei que o meu gráfico tem que cortar o eixo x aqui no ponto menos 3. Então, indo aqui para um gráfico. Então, o que nós temos? O a é maior que zero. Então, a vale 1 é maior que zero. Então, eu já sei que a concavidade dele é para cima. Lembra aqui, ó? A maior que zero, concavidade para cima. Então, eu já sei que ele vai ter essa aparência aqui. O b positivo, né? O b vale 2, positivo. Se o b é positivo, ele vai cortar subindo. Então, ó, ele está subindo. Aonde que ele vai cortar o eixo x, que são as raízes? Ele vai cortar em 1, que é esse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, vai embora. E vai cortar também em menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o outro ponto que ele vai cortar é esse aqui. Então, o meu gráfico tem concavidade para cima, cortando em menos 3 e em 1. Outro ponto aí importante em se tratando de gráfico é o vértice. Vértice é este pontinho aqui, ó. Então, esse pontinho é o vértice. Então, nós podemos ter um vértice aqui embaixo, ó, aqui, ou o vértice pode estar aqui em cima, dependendo da concavidade. Quando o vértice está aqui embaixo, nós chamamos ele de ponto de mínimo. Por quê? Ele é o menor ponto da parábola. E quando o vértice está aqui em cima, é chamado de ponto de máximo, porque é o maior ponto da parábola. Então, independente dele estar aqui embaixo ou aqui em cima, a forma de calcular é a mesma. Então, se ele é um ponto, ele tem que ter um x e um y. Aí nós chamamos x do vértice e y do vértice, porque esse ponto é um ponto especial. Ele divide essa parábola ao meio. Observe que essa linha aqui, ó, que passa pelo vértice, tudo que está desse lado é igualzinho que está desse lado. Ó. Então, além dele espelhar a parábola, né, porque é como se fosse um espelho aqui, igualzinho de um lado, igualzinho do outro, ele também pode ser o ponto de mínimo ou ponto de máximo. Isso é quando você quer descobrir, você lançou uma bola, por exemplo, um tiro de canhão, aí você quer saber a altura máxima, a altura mínima, você vai querer saber lucro máximo, lucro mínimo. Então, tudo vai depender desse vértice, é o vértice que vai me determinar. Então, quando o exercício falar em máximo ou mínimo, eu estou me referindo ao vértice. Bom, como que eu acho o x desse ponto? O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, mais uma formulinha aí para você. Lembrando que são os coeficientes aqui da minha função. Aí eu substituo pelo valor do b, né? E pelo valor do a. Y do vértice é menos o delta sobre 4a. Então, se você fizer a substituição do delta e do a, você vai descobrir que o vértice vale menos 4. O y do vértice menos 4 e o x do vértice vai valer exatamente menos 1.
Então, esses 3 pontos aqui, eles são essenciais para a gente traçar o esboço do gráfico, tá? Então, os 2 pontos são as raízes, que eu calculo através de Bhaskara, e o vértice para saber até onde que esse fundo da parábola vem. Ele poderia vir até aqui, ou ele poderia vir mais embaixo. Aí, para a gente ter certeza até onde ele desce, você calcula o vértice, que é o vértice que determina o menor ponto ou o maior, conforme a concavidade. Uma outra coisa interessante aí sobre a equação de segundo grau é que quando nós somarmos as raízes, né? Então, quando eu somar x1 mais x2, eu sempre vou descobrir menos o valor do b sobre a. Olha aqui, ó, as raízes. 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, quando eu somei as raízes, deu menos 2. Vamos ver aqui se bate com a fórmula? Quem é o valor de b? Não é 2? Então, substitui menos 2 sobre a, que vale 1. Então, menos 2 dividido por 1, menos 2. Realmente, quando eu somar essas raízes, né, vai dar menos b sobre a. A mesma coisa acontece aqui para o produto das raízes. Sempre vai ser c sobre a. Isso aqui ajuda a gente quando você quer descobrir, por exemplo, mentalmente, em vez de você resolver a fórmula de Bhaskara, você poderia pensar em 2 números que multiplicados dá c sobre a, como o a vale 1, então 2 números multiplicados dá o c, que é menos 3. Aí na sua cabeça, lógico, já vai vir 1 e menos 3. E os mesmos números somados têm que dar menos b sobre a, então tem que dar menos o b. Então a gente consegue resolver, achar as raízes, né, mentalmente, quando o a for igual a 1. Tá? Então a gente consegue fazer. Mas a equação de Bhaskara você resolve qualquer equação do segundo grau. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos então uma explanação sobre o uso desse resumão. Como é que você vai usar esse resumão? Agora eu vou fazer algumas aulas explicando detalhadamente o uso disso aqui na prática. Nós vamos resolver exercício com esse conhecimento. Então, mais uma vez, vou reforçar. Vai no canal, se inscreva, curta o vídeo, dá um like aí para ajudar a gente, para motivar, para fazer mais videoaula. Conta aí com a sua ajuda, hein?